entre outubro de 2018 e setembro de 2019, o número de vistos de turismo negados pelos Estados Unidos a brasileiros teve um aumento significativo, o maior índice dos últimos 14 anos. Houve um crescimento de mais de 45% na comparação com a taxa do ano fiscal anterior. Outro número que também cresceu foi a quantidade de brasileiros que receberam Green Card por meio do visto EB5 no ano fiscal norte-americano de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, com um crescimento de 27,06%, segundo dados oficiais do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Para entender, então um pouco como que funciona esse universo, eu recebo aqui no estúdio a vice-presidente da LCR Capital Partners, Ana Elisa Bezerra, que está aqui já. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom. É um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer é meu. Vamos falar então sobre esse assunto. Primeiro, para esse número que eu queria entender um pouquinho, que assustou, 45% de vistos negados. O que está acontecendo? Por que tá negando tanto visto, de turismo, no caso? No caso, é interessante a gente ver esses números, O assunto de imigração é bandeira do Trump desde quando ele estava se candidatando, E, de fato, ele implementou algumas mudanças desde que ele assumiu. E uma dessas mudanças a gente está vendo agora na risca aqui no país, Que é exatamente, eles são mais rigorosos na emissão dos vistos de turistas para ver quem de fato está entrando nos Estados Unidos, Então, por exemplo, uma das outras questões implementadas também foi a solicitação que você informe a sua rede social quando você está aplicando para o visto de turismo. Olha só, eles já pesquisam também isso. E eles querem que você informe o seu perfil, Não é nem que eles vão lá espionar. Eles já querem faz parte da sua aplicação você falar também qual que é o seu endereço de rede social. Eles querem ver se você tem alguma coisa contra os Estados Unidos e etc, porque eles realmente estão querendo limitar mais quem está entrando no país e com que motivo você está indo para o país. Se você não tem nada a temer, você consegue seu visto de qualquer jeito. E isso tem um pouco a ver também com essa crise ou não? Olha, eu não sou especialista nisso, Eu não trabalho no dia a dia com visto de turismo, eu não posso dizer, mas eu acredito que não. Essas mudanças foram implementadas no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então acaba refletindo, no nosso país. Mas a gente também viu que teve um aumento de Green Card, mas para quem está tentando pelo visto de investidor, é isso? Isso mesmo. É interessante a gente ver os dois números, São quase que os dois opostos diferentes. Exato. Então a gente teve aí, desde mais ou menos 2015, um crescimento exponencial de aplicantes para o visto EB5. O que é? É o visto que te dá a residência permanente para os Estados Unidos através de um aporte de capital lá dentro do país. Você chegar como investidor no país. Exatamente. E quanto de dinheiro a gente precisa para conseguir entrar no país? O EB5, ele é um programa que existe desde 1990. E na sua criação era $500 mil para investir. Acontece que em novembro do ano passado, agora no finalzinho do ano, teve uma alteração e a partir de 21 de novembro o aporte ficou em $900 mil. E agora com esse dólar, a 4,44 que a gente acabou de falar, faz uma diferença para o brasileiro, a variação cambial é impactante, Mas pelo jeito está tendo crescimento. Então, quem que são esses brasileiros que estão indo buscar investir nos Estados Unidos? Então é interessante essa pergunta, porque a LCR é uma empresa que atua no mundo inteiro e o nosso foco são mercados emergentes, globais, E é muito legal a gente ver a diferença do perfil do nosso cliente dependendo do país que ele vem. Então, por exemplo, o brasileiro, os nossos clientes brasileiros, quando a gente pergunta o motivo pelo qual você está investindo, o que vem para a gente? Melhores oportunidades profissionais dentro dos Estados Unidos e transição de família completa, Toda a família querendo morar nos Estados Unidos. Quando, por exemplo, um aplicante indiano, muitas vezes é só uma aplicação individual, não é a família inteira, e ele está buscando maiores oportunidades profissionais, por exemplo, Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o EB5 ele é um caminho direto para o Green Card. E o que isso significa? Claro,
o direito de residência permanente nos Estados Unidos, mas com muitas outras coisas que abrem o leque de oportunidades também. Por exemplo, buscar trabalho dentro dos Estados Unidos. Tem muito empregador, tem muita empresa hoje que não vai nem te entrevistar se você não tem uma forma de residir permanentemente nos Estados Unidos, porque o visto de trabalho tem uma taxa de aprovação de 30%. Muito baixa? Muito baixa. Então, o Green Card ele já abre portas para você fazer uma entrevista ou, por exemplo, na hora de aplicar para uma universidade, né? Isso é fundamental a gente levar em consideração, porque o aporte do EB5 é sim 900 mil, mas quem faz a aplicação é uma pessoa física. E aí tem direito a incluir na aplicação cônjuge e filhos solteiros menores de 21 anos, com um aporte só. Então, uma família com 3 filhos, por exemplo, que sejam menores de 21 anos, que decide morar nos Estados Unidos, quando chegar na época dessas crianças aplicarem para a faculdade, elas vão aplicar não como estudantes internacionais, mas como estudantes norte-americanos, por mais que eles não tenham cidadania, e isso faz uma grande diferença na taxa de aprovação e também no valor que eles vão pagar anual pela faculdade. Então, é um investimento, como o próprio visto diz, mas que você tem benefícios bem altos lá na frente. E a gente está falando benefícios, né, da educação, né, dos filhos e tal, mas também tem um retorno financeiro, você tem que chegar, você vai com todo esse dinheiro, você tem regras que você tem que receber de volta? Tem regras sim, né? Uma das questões mais comentadas dentro do mundo do EB5 lá nos Estados Unidos é que não é compra de Green Card, né? Então, algumas regras têm que ser cumpridas para que você receba o Green Card. Então, até pode parecer, né? Com esse valor. Para que não pareça. Exato, exatamente. Então, para que não pareça uma compra de Green Card, você tem que cumprir alguns requisitos para que o seu visto seja aprovado em etapas, né? É mais ou menos isso que acontece. E quais são? Então, primeiro, tem que decidir qual é o projeto de EB5 que você vai aplicar esse valor e fazer a petição em si. Demora mais ou menos uns 3 meses para fazer a petição, porque é juntar todos os documentos, tanto do projeto, que isso a empresa já tem pronto, mas os documentos que comprovem a origem e lista dos recursos. Esse é um dos principais requisitos nessa fase inicial. Então, ele é bastante burocrático para o aplicante. Uma vez que a aplicação foi feita, aí a gente tem que aguardar o Departamento de Imigração aprovar ou fazer algum questionamento ou negar essa petição. E essa espera hoje está de 24 a 26 meses para o brasileiro. Ela varia um pouquinho de 2 anos. 2 anos, claro. 2 anos. Mas aí, em 2 anos, tem uma aprovação, você já recebe um Green Card condicional, que tem todos os direitos e deveres de um residente permanente nos Estados Unidos. Então, essa é a média, 2 anos para você conseguir ir mesmo. Isso. Com o condicional, você já tem todos os direitos. E aí, com mais 2 anos de condicional, você recebe o permanente. E aí, você já pode comprar uma casa, já pode ir se planejando de ter uma residência, comprar mesmo? Hoje em dia você já pode ter, mesmo só com visto de turista, você já pode ter uma residência lá, mas de fato, né, algumas questões de residente permanente você só vai fazer com o Green Card na mão, né, só depois desses 2 anos. E como que tá a fila aqui? Pelo jeito que está crescendo, então, tem pessoas interessadas e pelo jeito querendo investir lá, né? O EB5, desde 2015, mais ou menos, ele começou a ser bastante divulgado e utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, a gente teve aí um crescimento exponencial de brasileiros aplicando para o EB5 e, consequentemente, recebendo seus vistos também. Então, a gente continua vendo essa demanda crescente. Se você imaginar que demora 2 anos para você receber a sua aprovação, os vistos emitidos de hoje correspondem a quem aplicou há 2 anos atrás. E como a gente nos últimos anos continuou vendo essa crescente de procura, a gente ainda vai ver, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, o número de vistos emitidos para brasileiros continuar crescendo. E para quem está querendo, né, esse visto, tem que já ter uma empresa aqui aberta, alguma coisa ou não? Não é necessário? Na verdade, é um ponto muito importante esse que você traz, né, que você levanta, porque a aplicação é feita em nome de pessoa física. Então, não importa se você tem ou não tem empresa aqui, né? Inclusive, se você tem empresa, esse capital tem que passar primeiro para a sua pessoa física para depois você fazer
o aporte. Ou seja, precisa ter o dinheiro, na verdade. De fato, né? precisa ter o dinheiro para investir. Hoje, os $900 mil. Que não é pouco, né? Não é pouco. E a questão dos impactos aí na questão das eleições americanas, agora que vamos ter eleições aí, esse governo, como que tá essa questão? O visto EB5, ele é um dos poucos assuntos de imigração que ambos os partidos apoiam. Né? Então é muito interessante e, na verdade, é porque o objetivo do visto em si é gerar empregos dentro dos Estados Unidos, porque na segunda fase... Está chamando, fase, né, investidores? Não né? só isso, na segunda fase da aprovação para o seu Green Card condicional virar um permanente, você tem que comprovar 10 postos de trabalho integrais diretamente ligados ao seu aporte de capital. Então, é realmente uma forma de criar dinheiro de criar empregos dentro dos Estados Unidos. Por isso que, apesar de algumas contradições que de fato existem, né, o aumento de valor, por exemplo, né, que passou para 900 mil, mas há 3 anos esse assunto já é discutido e eles estavam ali sem chegar numa conclusão. Então, apesar de terem sim assuntos que divergem entre os dois partidos políticos, é um visto que dificilmente vai ser alterado, independente do que acontecer nas eleições norte-americanas. E agora, a gente está falando sobre os Estados Unidos, mas você estava me falando que existe esse tipo de visto para vários outros países, inclusive para o Brasil também, né? Isso mesmo. Os estados, até então, né, que era o visto de 500 mil, ele era conhecido assim, é o visto de 500 mil para receber o Green Card dos Estados Unidos, mas existem muitos países que oferecem um programa de residência permanente por investimento. E o EB5 é o programa dos Estados Unidos. Mas o Brasil, por exemplo, também tem. E do Brasil tem um valor? Tem um valor. Eu não quero te dizer qual é, porque eu posso estar errada, né? Tá. Eu trabalho só com o dos Estados Unidos. Mas eu vi recentemente uma notícia de que pouquíssimas pessoas aplicaram para o visto de investidor no Brasil. Não estão querendo investir no Brasil. Eu acho que, na verdade, a questão não é essa. Eu acho que o visto não é muito divulgado. Porque existe, sim, interesse do mercado internacional em investir no Brasil, né? Pode ser isso, né? As pessoas não sabem que existe esse visto. Exato. E, bom, você já falou várias formas aí, né, que está crescendo, várias regras. Então, não é fácil. Quem quer investir, é interessante estar sempre conectado, estar em parceria com uma agência que faça todos esses trâmites, né? Na verdade, você pode aplicar sozinho, né? A gente fala, mas é crucial que para que a sua petição seja aprovada, é crucial utilizar de bons profissionais para te orientar durante todo esse caminho. Até porque é um processo longo, né? É um processo muito longo. Se a gente contar com aporte de capital, preparação de todas as petições, possível retorno e rendimento do capital, a gente tem aí de 5 a 7 anos pelo menos. Nossa, e aí uma empresa especializada, uma agência especializada, ela tem esse planejamento, ela consegue pensar a longo prazo assim e ajudar a pessoa que está indo. Exatamente, então empresas como a LCR, o que a gente faz é oferecer o nosso serviço e junto com nossos parceiros também, trabalhar com todos os profissionais necessários para cumprir cada uma das etapas desse processo. Que é longo. Que é longo. E só para a gente finalizar, você estava falando do número, né? E tinha um número que eu achei bem interessante, é bom falar para as pessoas. Com certeza, porque tem muita gente que fala, ninguém aplica e etc, né? Então, no ano que a gente contabiliza pelo ano fiscal dos Estados Unidos, que é de setembro a outubro, né? Ao contrário, isso. Então, a gente teve 493 brasileiros que receberam o visto em 2019. É bastante gente. É bastante gente. E tem um total? Você tem um número total? Não. Em média, a gente tem 10 mil vistos EB5 disponível para o mundo inteiro. Né? Então é significativo. O Brasil está em 5º no ranking de país que mais recebem vistos emitidos, no vistos EB5 emitidos. Importante falar isso, né? Muito obrigada, Ana. Quer falar, né, da empresa de vocês? Da empresa, claro, porque, né, que legal o visto EB5, mas como eu faço, já que tem tanto trabalho, né? A melhor forma é entrar no nosso site,
www.lcrcapital.com, e deixar um recadinho lá pra gente, a gente entra em contato e mostra quais são as próximas fases. E se informar, né? Se informar, porque tem muito chão aí para quem quer trilhar esse caminho. Tem muitos trâmites e a gente também tem muita informação no nosso site. Muito obrigada, Ana, por tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada. Foi um prazer estar Até aqui a próxima. com você. Com certeza. E esse